Bom dia, graça e paz. Como é que você se encontra hoje, meu irmão, minha irmã? Eu espero que debaixo da graça, da paz, da alegria e da força do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Gratidão, Senhor, por mais esse dia. Gratidão por termos acordado e estarmos aqui, Senhor. Queridos, louvado seja o Senhor. Hoje nós daremos sequência ao devocional Deus versus o pecado. Na primeira parte, nós falamos, sobre as características do pecado, Nós vimos a diferença entre iniquidade e pecado. O pecado é aquilo que nós fazemos e as pessoas veem, as nossas atitudes. A iniquidade é algo mais secreto, que está aqui dentro de nós e vimos as suas consequências. Depois falamos do caráter de Deus e de como ele não pode conviver com o pecado. Como a diferença e a distância é tão gigante entre o pecado e Deus, que o profeta Isaías vai dizer que o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. E hoje nós vamos dar sequência onde nós paramos. Nós paramos quando nós dissemos que o pecado é tão grave para Deus, que por causa do pecado, ele matou o seu próprio filho. Ele o sacrificou na cruz, porque ele é santo. E a santidade dele faz com que ele não tolere o pecado. Quantos pecados foram necessários para que Adão fosse expulso do paraíso? Apenas uma desobediência. Abacuque 1, versículo 3, vai dizer assim: Tu és tão puro de olhos, Senhor, que não podes contemplar o mal. E para ilustrar as consequências do pecado, vamos usar um personagem bíblico hoje, amém? E o texto nós vamos encontrar lá em Juízes, que conta a história de Sansão. Nessa época, não existiam as leis de Israel, apenas juízes. Lembra? Esse foi o período mais escuro de Israel, onde o paganismo, a idolatria, o sincretismo atingiu níveis intoleráveis. Então, Deus levantava juízes naquela época para livrar Israel da mão dos seus inimigos. Em Juízes, capítulo 15, 16 e 17, nós vamos ler que Deus levanta um homem chamado Sansão para julgar e livrar Israel. E eu vou começar com o nascimento de Sansão, Os israelitas pecaram outra vez contra Deus. E por isso, o Senhor deixou que ele sofresse 40 anos nas mãos dos filisteus. Mas daí o Senhor, como as misericórdias dele se renovam a cada manhã, visitou uma família na cidade de Zorá. Diz que o homem, o marido, chamava-se Manoá. Eles eram da tribo de Dan. Manoá e a sua mulher, eles não podiam ter filho. E o anjo apareceu para ela e disse: Você não podia ter filhos, por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Ele não disse para ela: Não tome vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho.
Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como um nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E ele cresceu, e ele era conhecido pela sua força física descomunal. Mas o que era, né? O que significa isso? Nazireu. Nazireu era uma pessoa escolhida por Deus, desde o ventre materno, para uma missão especial. Mas o nazirado poderia ser feito por qualquer pessoa, por um período. Por um período, eu vou cumprir o voto de nazirado. Então, aquela pessoa voluntariamente fazia um voto de consagração a Deus, que envolvia certas restrições, como abster-se de vinhos, produtos derivados da uva, da cerveja, não cortar o cabelo e não entrar em contato com cadáveres, nem que esse cadáver fosse da tua mãe, do teu pai, do ente querido, não podia. E viver em dedicação e santidade diante de Deus. Qualquer um poderia fazer, mas Sansão foi um voto que o Senhor pediu. E não era por um tempo determinado. O voto de Sansão era vitalício, era por toda a vida. Qualquer outra pessoa que quisesse fazer o voto de nazirado, ele podia estabelecer um tempo, e por esse tempo ele não cortava o cabelo, ele não tomava vinho, nada alcoólico, e não tocava em cadáveres. Ao término do período determinado, estipulado, esse que fez esse voto por um tempo, se apresentava no templo, oferecia sacrifícios a Deus, e os seus cabelos eram raspados e queimados, simbolizando assim o fim da consagração, o fim do nazirado para aquela pessoa. Ele tinha, Sansão, esse voto vitalício por toda a vida dele. Ele não poderia cortar os cabelos, tomar nada derivado do vinho, tocar em cadáveres. E ele era conhecido pela sua força física descomunal. Quando o Espírito de Deus descia sobre ele, ele se transformava no homem mais forte da face da terra. Com a força dos seus braços, ele derrubava colunas de concreto, que para abraçá-las precisava de 5 homens. A Bíblia nos conta que uma carcaça de jumenta nas suas mãos ele conseguiu matar 1000 homens. Contudo, a trajetória de Sansão foi um caos. Sansão pecou. Sansão caiu várias vezes. A palavra vai contar que ele vai tocar no corpo de um leão morto para se abastecer de mel. Provavelmente, em cima do cadáver do leão, devia ter ali, né, alguma colmeia de mel, e ele, quebrando a lei, se alimentou daquele mel tocando naquele cadáver daquele leão. Ele se prostituía e ele se embriagava. Diz que ele revelou o seu segredo a Dalila, e o seu cabelo foi cortado. Ele quebrou o voto
do nazirado. Ele teve uma vida de profundos pecados. Ele mentiu para sua mulher, ele desobedeceu pai e mãe. Quando seus pais não queriam que ele se casasse com uma mulher filisteia. E mesmo assim, ele casou. Mas tudo isso teve consequência. Ele era um juiz separado para livrar Israel das mãos dos filisteus. Lá em Gálatas 6, 7 vai dizer assim: tudo que o homem semear, isso colherá. Sansão semeou o pecado e nós vamos ver as consequências. A primeira consequência, nós vamos ler lá em Juízes, né? No versículo 16. A primeira consequência lá em Juízes vai dizer que Sansão, ele brincou com o pecado, ele abusou da graça de Deus. No versículo 16, ele vai dizer: e ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou cansado da insistência dela. Ele já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. Dalila queria saber qual que era a razão da força dele, para que ele pudesse se enfraquecer e os filisteus vir sobre Israel. Ele abusou da misericórdia de Deus. Então, a misericórdia de Deus é retirada da vida de Sansão. Se você ler o livro todo, vai ver que Sansão teve uma vida de pecado por muito tempo. Mas Deus o livrava sempre. A misericórdia de Deus era com ele. E é assim na nossa vida. Deus derrama da graça e da misericórdia dele todos os dias na nossa vida. Ele disse a Dalila, brincando: me amarra aqui com a corda de vinho, que a minha força se vai. Amarraram ele e ele saiu. Me amarre com a corda de sisal. Amarraram e ele saiu fora, brincando, zombando. Ele tocava em mulheres prostitutas e mesmo assim Deus o livrava. Tocou num animal morto e mesmo assim Deus o livrou. Desobedeceu pai e mãe e Deus o conservou. Mas chegou uma hora que ele passou dos limites e a misericórdia de Deus foi retirada de sobre ele. Ele revelou o seu segredo. Os seus cabelos foram cortados e foi-se-lhe a força. E o Espírito de Deus se retirou de sobre ele. A história conta que os filisteus o levaram preso, furaram seus olhos e o prenderam em correntes de bronze. O puseram para trabalhar na prisão, virando moinho. Diz que em uma comemoração ao deus Dragão, eles cantavam e gritavam ao deus Dragão, dizendo assim: o deus Dragão entregou nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E no meio de uma festa, em um ginásio de luta, trouxeram Sansão para se divertir com ele. Então, Sansão, já cego, pediu para que o rapaz que o guiava o colocasse entre duas colunas, as duas colunas,
que sustentava o ginásio, para que ele pudesse encostar nelas. As autoridades estavam todas lá, 5 governadores filisteus, e no pátio haviam mais de 3.000 pessoas, entre homens e mulheres, se divertindo às custas de Sansão. Mas como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós, e Sansão, profundamente arrependido de ter pecado contra o Senhor, fez esta única oração: ó Senhor meu Deus. Juízes 16, no versículo 28. Ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dai-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Que eu morra com os filisteus, Senhor, mas ouve a minha oração. Aleluia, Jesus. E o Senhor lhe restituiu a força mais uma vez. E ele, com a força descomunal, abalou as 2 colunas. E o ginásio veio ao chão, matando mais de 3.000 pessoas. Nós precisamos entender melhor a gravidade do pecado, sabe? Não é brincadeira. Nós precisamos aprender a detestar o pecado com o mesmo zelo que Deus demonstrava. Se você puder abrir lá em Jeremias 47, vai estar falando assim, Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda sua espada para não matar. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Ele tinha um serviço, ele tinha uma missão aqui. Devemos valorizar mais o amor profundo de Deus em nos salvar do pecado e viver como um povo grato. Lá em Tito 2, do 11 ao 14, vai estar dizendo assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abre lá no Salmo 32. Salmo 32 vai estar dizendo assim, no versículo do 3 ao 5. 32, do 3 ao 5, vai estar dizendo assim: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como sereno que seca no calor do verão. Então, eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, Senhor, e tu perdoaste.
todos os meus pecados. Isso é Davi, confessando os pecados dele diante de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também pecava. Qual foi a diferença entre ele e Sansão? Davi tinha consciência do pecado dele e se arrependeu em tempo. Sansão abusou da graça de Deus. No Salmo 51, Davi fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. No versículo 11, ele suplica a Deus que não retire dele o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Aleluia, Senhor. Não retire de nós o Santo Espírito, Senhor, para que o pecado possa nos incomodar e a gente possa se arrepender, pedir perdão, Senhor, e não pecar mais contra ti, Senhor. Nos dá essa graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.